Olá a todos, meu nome é Bruno Carvalho da Silva e eu vou apresentar meu plano de trabalho, realizado em 2022-2023, no âmbito do PIBIT, cujo título é Aprimoramento de Ferramenta de Análise de Requisitos de Aplicações de Cidades Inteligentes, trabalho realizado sob a orientação do professor Davi Viana. Então, pessoal, esse aqui é o sumário da minha apresentação, contendo todos os tópicos que serão abordados. Pois bem, soluções para cidades inteligentes visam atenuar problemáticas decorrentes da superlotação de centros urbanos, como crescimento descontrolado, poluição do ar e da água. Os requisitos em projetos de software geralmente ficam contidos em documentos frequentemente escritos em linguagem natural, ou seja, linguagens faladas, como o português e o inglês. O uso desse tipo de linguagem ele facilita na produção do documento, porém traz consigo problemáticas como ambiguidade e estruturas sintáticas deletérias. Portanto, devido à criticidade das soluções para cidades inteligentes, estas soluções devem ser cuidadosamente especificadas. Sendo assim, urge uma ferramenta que possa dar apoio para a análise de requisitos de aplicações deste contexto. Ressalta-se ainda que não existe um conjunto consolidado de práticas de engenharia de requisitos para aplicações de contexto contemporâneo, como o contexto de cidades inteligentes. Neste sentido, a ferramenta também entra neste gap. A metodologia para o cumprimento deste plano de trabalho se deu nos seguintes passos. Primeiro foi feita uma completa análise da ferramenta anterior, visando identificar carências e lacunas para melhorias. Depois, procurou-se na literatura trabalhos parecidos, de forma a identificar pontos comuns para melhorias também. Depois, houve um estudo aprofundado em técnicas de processamento de linguagem natural, de forma a dar subsídio aos algoritmos que serão utilizados. E, por fim, houve também um estudo realizado em algoritmos de aprendizagem de máquina, de forma a identificar nesses requisitos ou grupos de texto no contexto de cidades inteligentes. Como resultado, tem-se a seguinte arquitetura final da aplicação, com todas as suas quatro classes. Os requisitos, então, são passados para a ferramenta em arquivos .txt ou .docs, e os requisitos podem ser avaliados se são ambíguos ou se possuem uma estrutura sintática defeituosa. Os requisitos também são avaliados quanto ao contexto de cidades inteligentes. Aqui tem-se a interface gráfica da ferramenta, Então, na parte de cima, a gente tem a tela responsável pela submissão e pelo resultado da ferramenta, e embaixo a gente tem a tela onde são apresentadas as instruções para os usuários de como funciona a ferramenta. Para avaliar a ferramenta, foi feita uma prova de conceito com 55 requisitos, que foram avaliados por dois professores especialistas e tiveram suas avaliações comparadas com a ferramenta, de acordo com as métricas de acurácia, precisão, recall e F1. Com o resultado nessa tabela, a gente pode ver que houve resultados bons, como 69% de acurácia com relação à identificação de contexto em relação ao especialista A. A gente tem também aqui 62% de acurácia quanto à detecção de ambiguidade para o especialista B. Então, considerou-se que a ferramenta mostrou que tem resultados interessantes e resultados satisfatórios. A partir do cumprimento deste plano de trabalho de PIBIT, foi feito um artigo que foi apresentado no concurso de trabalho de iniciação científica no âmbito do Congresso Brasileiro de Engenharia de Software, que em 2023 foi realizado lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Neste concurso, o trabalho obteve o terceiro lugar. Como considerações finais, tem-se que a ferramenta obteve registro de programa de computador junto ao NPI, e como trabalhos futuros, deseja-se uma forma dos usuários persistirem seus requisitos na ferramenta, e que se tenha um meio de atualizar os requisitos considerados ruins. É objetivo também melhorar os algoritmos da ferramenta. Estas são as referências citadas nos slides, e muito obrigado.